Aqui, meu nome é Eduardo Jesus, sou da comunidade evangélica. Quero dizer que é muito importante ouvir a palavra de Deus. Costumo dizer que em todo momento em que você está aqui glorificando a Deus nesse culto, é o momento que Deus senta para te ouvir. Mas quando chega na hora da palavra, é a hora que você se senta para ouvir Deus falar. Isso aí é importante. Eu quero ficar mais no texto que foi me proporcionado a estar. Eu gostaria de poder falar sobre dois tipos de texto, mas eu gostaria de me concentrar mais no livro de Gálatas. Abre para a gente lá, livro de Gálatas, capítulo 6, verso de número 17. Diz assim: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Toda vez diga amém? Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. O livro de Gálatas, eu prego para duas pessoas aqui, gente. O pessoal que está aqui, que são queridos na Bíblia, e eu estou começando. O livro de Gálatas ele foi escrito por Paulo, foi a primeira carta que ele escreveu. Nós temos um problema muito grande com o livro de Gálatas, por ser a primeira carta, pastor. Quem conhecia o testemunho de Saulo, ou Paulo, muito antes, sabia que ele matava pessoas por amor a um tal evangelho que ele acreditava. Imagine agora um camarada que tinha sangue de crente em sua mão, agora virou crente. Então quando esse camarada escreve, vai para a igreja em Gálatas, e vai começar a falar na igreja de Gálatas, todo mundo fala, oxe, aqui não, pera lá. Quem é você para poder ensinar a gente alguma coisa? Logo você que tem um testemunho do seu passado não muito bom. Quer falar o que para a gente? E Paulo, todo momento, ele vem se argumentando. Na realidade, o capítulo número 1 até o capítulo número 6, Paulo vem explicando os testemunhos de vida até ele escrever essa carta. E muito incrível que quando Paulo começa a dizer, atenção, você não está entendendo como é que funciona isso aqui? Por causa de Cristo, eu tenho um problema de vista. Por causa de Cristo, o meu navio afundou várias vezes. Por causa de Cristo, eu fui perseguido a ponto de vocês nem imaginar. Fui afrontado a minha vida inteira. Vocês nunca viram isso. Façam um favor. A partir de agora, que eu te mostrei o que eu carrego, ninguém vai me calar. Porque eu trago em meu corpo a marca de alguém que modulou o meu caráter. Alguém que transformou o meu entendimento. Até agora eu deixei vocês falar. Mas presta atenção, a partir de agora, ninguém tem direito de falar. A partir do momento em que eu mostrei para vocês tudo o que eu passei por causa desse nome chamado Jesus. Mas o que eu quero me atrelar não é isso. Porque como foi a última canção destinada para a gente da harpa, foi cantado aqui para a gente, você contou com todo o amor e carinho, você cantou assim, do céu, eu gozarei de toda dor, por Deus, livre serei. É muito lindo cantar isso, mas se a gente não atrelar para o que a gente canta, perdemos todo tipo de imaginação que possa fazer a gente entender que não funciona do jeito que você pensa. Encontramos pessoas na vida e dizemos para ela que tem problema no casamento, dizemos para ela, presta atenção, existe uma pessoa que pode resolver o seu problema. Mas quantas pessoas existem na igreja que o seu casamento não vai bem? Dizemos para outras pessoas, Deus pode te curar. Quantas pessoas
membros da igreja não foram curados. Precisamos desmistificar a ideia de que só porque Deus está conosco, nada nos vai acontecer. Aleluia! Eu prego isso porque eu vivo isso. Se eu começar a chorar, você glorifica porque eu prego uma coisa que eu preciso viver. Falamos de Cristo o tempo todo e esquecemos de atrelar que vivemos em um mundo a qual Ele disse que teremos aflições. Eu quero pergunta do meu professor essa semana. Eu toda a vida liguei para ele. De repente ele me ligou. Ele perguntou para mim, como é que você está? Eu falei, na luta de um crente. E ele começou a conversar comigo e eu citei justamente isso para ele. Só assim mesmo. No mundo tereis. E ele me fez uma pergunta dizendo, Eduardo, qual é o tamanho do seu mundo? Dizemos que aflições, Eduardo, para lá. Aí, onde está a tua aflição? Só tenho aflição em casa. Eduardo, eu só tenho aflição no meu trabalho. No mundo tereis aflições. Qual é o tamanho do seu mundo? Quando você escuta alguém falar que está doente, isso não te aflige. Você sabendo que tem a resposta para ele, isso não mexe com o seu sentimento? Isso será que não dá para você pensar e falar, caramba, eu conheço um Deus que pode fazer, mas eu estou sentindo de falar para essa pessoa, isso não te aflige? Saber que você tem tudo que pode ser levado para você salvar essa pessoa, isso não te aflige? Se o seu mundo só fosse sua casa, esse não é o evangelho pronto ainda para você. Você precisa olhar para todos os acontecimentos e ver que essa aflição faz parte da vida do cotidiano do crente. Mas eu quero me atentar agora a um Deus que usa essas armas ou esses pontos para modular o caráter de alguém. Porque a pergunta é, já que eu aceitei a Jesus, acreditando que eu teria uma melhor vida, por que eu sou afligido? Por que isso me acontece? Por que então que eu falo de um evangelho que transforma a família, mas a minha família não é transformada? Glória a Deus. Colocamos, ou posso melhor dizer, o caráter de Deus às vezes é duvidador. Por a gente, quando nós perguntamos, Senhor, não sei vocês, é porque só eu que faço essa oração. Por que, Senhor? Até quando, Senhor? Eu não mereço isso, Jesus. Eu faço tudo, Senhor. E parece que as lutas ficam maiores. Eu não sei se você parece. Eu costumo dizer que eu canto a música de Thales Roberto. Parece que é difícil só. Não sei você. Mas nas minhas orações eu pergunto, por que, Senhor? Até quando? Se você é eu orando, vocês não fazem isso. Vocês têm cara de rico, gente. Aleluia! Essa cara vocês têm, então para mim é. Recebo. Mas eu, nas minhas orações, eu falo para Deus, por quê? Senhor, eu posso não ser um homem perfeito, um varão perfeito, mas a minha pergunta para Deus é, por quê, Senhor? E fulano, faça isso. Essa é a minha pergunta. Olha só o livro de Lucas, capítulo de Lucas 5. Eu vou me reatar no Lucas, capítulo 5, porque eu sei que todos os três pregadores permaneceram no livro de Gálatas. Eu queria falar muito sobre o livro de Gálatas, mas eu vou me reatar no capítulo 5 do livro de Lucas. Você quer achar muito bem? Amém. Mas assim, o versículo de número 1. E aconteceu
apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos. Grave isso é muito importante. Junto à praia. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão Pedro, pediu para que ele afastasse um pouco da terra e, assentando-se para ensinar do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: vai-te para o mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por meio da sua palavra lançaremos. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-se a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar, e foram enchendo ambos os barcos de maneira tal que iam a pique. E vendo Simão, Pedro encostou os seus pés de Jesus, dizendo: ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Como eu falei, precisamos justificar a ideia de dizermos que por Deus está no barco, o barco não afunda. Meu Deus! Ou dizemos que por Deus Ele guiar a nossa embarcação, a gente nunca vai se romper. Na verdade, barcos afundam, redes se rompem. Mas a pergunta é por quê? Se nós estamos com um Deus que é dono da água, do tempo, essas coisas acontecem com a gente. Se Ele pode tudo, por que passamos por essas dificuldades? A resposta que esse cidadão vai dar revela o porquê Deus precisa fazer com que os barcos da nossa vida de vez em quando possa afundar. Não porque Ele é mau, mas porque o único jeito de Deus tratar o caráter do indivíduo é fazendo faltar alguma coisa. Meu Deus! Você não é o seu melhor momento. Você é justamente aquilo que te falta. Não estamos aqui porque criamos o melhor momento. Estamos aqui porque alguma coisa nos faltou. E esse vazio que nos falta, Cristo preencheu. Mas precisamos criar essa ideia, precisamos ter essa ideia em nossos momentos, que esse fator de ser marcado por Cristo no nosso corpo, na nossa linha de raciocínio, até mesmo na nossa área familiar, precisamos entender que todo o tratamento de Deus para com o Eduardo, ao caráter sendo modulado, de uma maneira tão simples, era necessário ser modulado pelaquilo que lhe falta. Porque eu não sou o melhor momento que eu tenho. Deus vai modular o meu caráter, trazendo para mim a falta do que eu preciso. Porque o que eu preciso, meu presbítero Portugal, é o quê? Mas Jesus é quem? E justamente a falta do quê revela o quem que eu preciso. Porque se eu me atrelar ao quê, o quem não se revela. Então a falta do quê revela quem eu preciso. E revela o quanto eu preciso ser tratado na falta que eu tenho do que eu acho que preciso. E a pergunta é: Eduardo, mas você não é bom? Você não se entrega na oração pelo aquele sentimento voluntário, pela comunhão que há em Cristo? Sim,
resposta que o indivíduo dá revela o quanto esse cara precisa ser mudado o caráter. A revelação é: vai lá e lança sua rede. Olha o caráter do rapaz. Trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Esse é caráter. A resposta que eu dou quando eu estou sendo moldado e marcado pela marca de Cristo revela o quão profundo eu preciso ser tratado. Porque o meu caráter, de forma que eu não percebo, é modificado pela falta. Então, se te falta, e você se atrela para o mundo, para ter aquilo que te falta, revela o caráter que está te faltando. Porque se você conseguir passar por cima dos outros, quando te falta alguma coisa, é porque teu caráter precisa ser moldado. Deus. Se quando te falta, você precisa perder o amor ao próximo, revela o quanto você precisa ser tratado de forma imperceptível. Presbítero Portugal. Como ele vai usar o que ele vai usar, não importa. O importa é que ele vai tentar modificar o caráter do Eduardo para um caráter melhor. E a resposta que eu dou para essa forma de Deus planejar o meu caráter revela o quanto de profundidade eu preciso passar para que o meu caráter seja transformado. Então o cidadão falou: havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos. Nada apanhamos é uma sensação, meu presidente, que demonstra o quanto eu preciso ser tratado. Porque o que eu estou esperando a noite toda é peixe. E o peixe não apareceu. É difícil falar isso aqui. Nós precisamos desmistificar essa ideia. Que Deus nos esconde o peixe para poder tratar o nosso caráter. Nós estamos falando de pessoas que trabalharam a noite toda, não estamos falando de qualquer pessoa que fica dentro de casa. Olhando para as pessoas que trabalharam demais e falando: Senhor, esse cara é trabalhador, por que esse cara está passando isso? Esse cara acorda cedo, Senhor. Perde a noite trabalhando e não consegue nada. O que está acontecendo? E Deus está falando: estou moldando o caráter dele. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Que palavra! É difícil falar, mas Deus esconde o peixe na nossa vida para tratar o nosso caráter. Aleluia, Deus! É difícil falar, mas é uma verdade. Perguntamos: mas Eduardo, se Deus olhar para terra e falar: esse cara acorda cedo, esse cara merece. Mas é um caráter também que merece ser transformado. Deus escondeu o peixe da vida de Pedro para poder modificar o caráter dele. Aleluia! Glória a Deus! Isso é incrível! Porque a Bíblia diz que Pedro está lavando as redes. Portugal, a Bíblia diz que ele para o seu barco e Jesus avista dois barquinhos. Entre eles uma atividade normal. Atividade normal porque é possível eu mudar a minha atitude em prol daquele que está me olhando. É possível. Alguém tentar fazer alguma atividade, mas porque viu alguém mudar. Mas Pedro não. Não deixei. Jesus pede-lhe o barco, pede que se afaste um pouquinho do seu barco, da multidão. De forma imperceptível, Pedro está lavando as redes. E Jesus sobe em cima do barco. Mas Jesus só consegue subir em cima do barco a partir do momento em que Pedro desce. Porque quem faz a subida é justamente aquele que decide descer.
barco cheio de Pedro. É impossível de eu subir em um barco cheio de Eduardo, razões, orações cheias de sentimento, com a certeza de que eu não merecia aquilo. Então, para eu subir no meu barco, é preciso, primeiro, o Eduardo descer. E descer não é para quem tem humildade, descer é para quem está disponível a mudar. Aleluia. Glória a Deus. Descer é para quem está disponível a ser moldado no caráter dele. Porque o maior beneficiado do Portugal é quem desce. Porque quem desce faz a subida de Cristo para ser Cristo. Aleluia. Eu preciso que eu desça para que Cristo seja formado em mim. E o tanto de gente que existe que não quer descer revela a profundidade que ele precisa ser tratado. Pessoas que dizem: a amizade tem um montão, vai ficar empurrando esse problema com a barriga até quando? Vai ficar convivendo na mesma casa sem falar um com o outro até quando? Vamos entrar na igreja e cultuar sem olhar para a cara do irmão até quando? É isso que se abre aquele que decide descer. Porque a minha razão é, não olhei para isso. A minha razão é, mas quem errou foi ele. Isso é caráter. Precisa ser tratado. E o tratamento de Cristo é: se teu irmão tiver algo contra você, não é você contra ele. Para a oferta, o caráter precisa ser tratado. Conserte com o seu irmão e depois vem aqui que eu vou aceitar a sua oferta. De forma imperceptível, o meu caráter está sendo marcado por Cristo. Aleluia. Sabe por que todo mundo me cala? Porque quando eu vou ser tratado, pessoas viram você e quer falar de quem? Esqueceu que você está sem falar com o fulano? Para você falar assim: a partir de agora ninguém vai me inquietar, eu vou falar, porque eu trago no meu corpo alguém que foi tratado em minhas emoções. É preciso descer. Porque o maior beneficiado é quem? Desce. Mas ele desce em Portugal para lavar as redes. Porque eu não posso lavar a rede em cima do barco, para também não comprometer a embarcação. Porque eu lavo as minhas redes com o ministério, acabo comprometendo o grupo de missões. Aí eu comprometo o grupo de missões e acabo também comprometendo os adolescentes. Aí acabo comprometendo também o grupo jovem. Eu preciso entender que eu preciso descer e levar a rede junto comigo, porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Eu preciso lavar as redes fora do barco. Por quê, Eduardo? Porque as águas que lavam a rede está no nível do pé daquele que me vê. Isso é muito incrível. Porque uma vez que ele desce e vai lavar as redes, ele está sendo tratado. Jesus sobe no barco e começa a pregar. Fala com todo mundo da praia, mas até então não fala com Pedro. É muito triste você ver Deus falar com muita gente, mas Ele não fala com você. Aí a pergunta é: mas Ele está usando o meu barco? Está usando a minha vida para falar com as pessoas e até agora não falou comigo? Me disseram para mim que quanto mais perto de Jesus, mais longe do povo da praia precisa estar. É por isso então que quando existe um churrasco onde tem bebida, o cara se afasta, porque quanto mais próximo de Jesus, mais longe do povo da praia precisa estar. Aí esse camarada, ele está ali o tempo todo vendo Jesus falar com a multidão, mas não falar com ele. Imagine você, sabendo que Deus usa o seu barco para outras pessoas,
mas falar com você até agora ele não falou. Ah, Eduardo, mas ele está usando o meu barco, ele está me usando, mas ele não fala comigo. É porque os povos de fora só têm acesso a voz. Você tem acesso à presença. O mais importante do que ouvir a voz de Deus é sentir a presença dele. Aleluia! Você precisa entender que se Deus começar a usar a voz dele o tempo todo, você desqualifica a presença dele. Você pode não ter uma noite perfeita de pesca, mas para raciocinar junto comigo. Quando alguém toca em você, fica arrepiado. Você pode não ter escutado Deus falar com você, mas se você chega em um ambiente, a pessoa sente a presença de Deus. Você pode não ter tido a noite perfeita, mas quando você pega no microfone, a presença de Deus desce. Por que, Eduardo? Porque é muito mais importante do que ouvir a voz de Deus é ter acesso à presença. Até aí está tudo tranquilo. Pedro escuta a mensagem muito perfeita, mas o caráter dele está sendo transformado até então por isso. É difícil de falar, mas Deus escondeu o peixe de Pedro para modular o caráter dele. É difícil falar de um Deus que quando você trabalha a noite toda, ele fala assim, ó, hoje ele não vai pegar nada. Mas o fator, se eu não conseguir ter alcançado nada, eu não deixo de lavar a rede. Eu não posso desqualificar a rede por uma noite que ela não me deu nada. Deus. Eu não posso desqualificar a rede simplesmente porque de todo esse tempo que ela vem dando certo, hoje não decidiu dar. Eu vou trocar de rede, não. Lava ela que depois você vai usar ela de novo. Aleluia. Mas Deus não usa uma rede suja. E isso, quem guarda a rede suja, no outro dia não pega nada. Até aí, tudo tranquilo. Só que esse Jesus, quando começa a falar, e a Bíblia diz assim, ó, e sentou. E um dos modos de interpretação do português da palavra sentar, Portugal, é espaço para. Porque só existe espaço porque ele não pegou peixe. Porque se ele pega peixe, não tinha espaço para isso. Pela falta do peixe, existe um espaço para Jesus sentar. Aleluia. A falta do peixe abriu um espaço para Jesus então habitar dentro da embarcação. Por que, Eduardo? Porque só existe espaço para Jesus depois que um caroço aparecer. Só existe espaço para Jesus depois que você recebeu o diagnóstico de uma doença que não tem mais cura. Só existe espaço para Jesus porque, sabe, o RH chamou você. Só existe espaço para Jesus porque a coisa apertou. Então, agora abre espaço. Jesus não esconde o peixe de você porque ele é ruim. Ele esconde o peixe de você para não perder você. Ele esconde o peixe de noite para não perder você de vista durante o dia. Por que, Eduardo? Porque se ele te der o peixe, você não vai ver aqui. Por isso que na tentativa de toda noite você não para. Percebe que você está mais forte? Desde o primeiro dia que você tentou, hoje é a 14ª tentativa, você não está mais forte? Pedro era pescador, pastor, estava acostumado a pescar. A lua estava boa, a noite estava boa, o tempo estava bom, o barco é perfeito e a rede é boa. Percebe que você se qualificou para isso. Você fez curso para essa empresa. Você entrou em todos os parâmetros de ser o melhor funcionário.
perfeita. A rede também é perfeita. E por que então, Eduardo, que eu não fui chamado? Para Deus não te perder de vista. Tem pessoas que, se Deus der para ela o peixe, ela não volta mais aqui. E o nível que eu respondo pelaquilo que eu sou tratado revela o quão profundo eu de fato preciso ser tratado. A resposta que eu dou revela a profundidade que eu preciso ser tratado. Então qual é o meu pensamento? Vamos lá. Olhei para a noite. O que eu preciso de uma rede? Eu me preparei todinho, Eduardo. Por que ele não me deu, Eduardo, peixe? Porque ele só conseguiu entrar no seu barco porque você não conseguiu. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Ele passou a noite toda em Portugal só para pegar o peixe. Só para isso. A noite toda sofrendo, mas a noite toda de sofrimento não fez ele largar as redes para lá, fez ele largar. Você está vendo essa igreja limpa? Olha quanto limpa ela está. É possível que quem limpou não esteve no seu bom dia. É possível que quem limpou não estava no seu bom momento. Mas ela não pode pegar o seu sentimento e colocar na frente do que tem que fazer. Ela separa. Por mais que a noite não foi boa, eu preciso lavar a rede. Eu não posso pegar o que eu sinto e parar de fazer as coisas. Essa pessoa que não está bem, ela tem todo o direito de falar para o pastor e falar: pastor, eu não posso mais ir para a igreja porque eu não estou bem. Eu vou ficar pelo menos 1 mês, 2 meses sem limpar, porque eu não estou bem, eu estou passando uma aflição em casa. Mas uma vez que o caráter da pessoa está sendo transformado, ele fala: independente do que eu estou sentindo, eu preciso lavar as redes. Porque eu não posso, pela noite ruim que eu tive, desqualificar o tempo em que essa rede me fez feliz. Meu professor costumava dizer que a ingratidão é a vitamina que alimenta a amnésia do mau caráter. Porque não deu certo. Agora, ele joga a história todinha em que ele foi feliz por um dia de mal que ele sofreu. Para finalizar, quando Jesus acaba de falar, aí ele chama Pedro. E Pedro dá essa linda resposta: havendo trabalhado toda a noite, nada fez. E quando é que você vê que o caráter dele foi transformado? Pela resposta que ele dá. Ele diz assim: em cima da tua palavra, opa, eu vou jogar. E quando ele vai jogar, Portugal, joga do lado direito. Espera um pouco. Quando ele puxa, Portugal, a rede, pelo texto que a gente lia, lemos? Quando ele puxa, a rede chega a quase se romper. Ele faz sinal para os outros. O barco ia quase a pique. Com ele dentro do barco. Agora presta atenção. Ele passou a noite toda sem Jesus no barco. E o barco dele, Portugal, não foi a pique. Meu Deus! A rede não se rompeu. Isso, Jesus! É preciso tomar cuidado não com os fracassos que eu tenho, mas depois que eu sou abençoado. Porque é muito mais fácil do Eduardo aqui se corromper quando Deus me abençoa do que quando ele está manipulando o meu caráter. É muito mais fácil meu barco querer ir a pique quando eu sou abençoado. Eu costumo dizer que quanto mais alto você se acha, a hora da queda você se machuca mais. Aí ele faz sinal o outro barco ajudar. Porque esse é o pensamento de Cristo. Olha o pensamento de Cristo. Ele viu 2 barquinhos. Se o que eu ganhei não ajuda o meu
terra, deixaram tudo e me seguiram. Tem outra tradução? Uma outra tradução? Tem outra tradução? Ninguém está errado essa daí, você está errado. Vai! Lê aí. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Não está errado? Não, está errado para mim. Porque toda noite eu fiquei procurando, sabe o quê? O peixe. Mas depois da intimidade do caráter transformado, o peixe não me satisfaz mais. Então ele só demonstra para mim que eu preciso receber, mas o que eu mais preciso é a presença dele. Não importa o que eu vim buscar, não importa uma vez que meu caráter foi do outro lado, aquilo que eu procurei a noite toda não me satisfaz mais. Vale a pena largar tudo e seguir a Jesus. Aleluia! Muito mais importante, para a gente finalizar, no capítulo 3 do livro de Atos, esse mesmo Pedro está subindo junto com João ao templo para orar. Está indo os dois. E quando chegar lá, tem um coxo e diz assim: me dá uma esmola. Aí ele fala: não tenho prata nenhuma, mas o que eu tenho. Ele estava dizendo assim: ó, teve um dia que eu estava igual a você. Eu estava igual a você, teve um dia. Eu estava atrás de coisas. Mas alguém um dia me deu um caráter transformado. E esse caráter me ensinou que mais importante do que as coisas é ele. Então o que eu tenho, eu posso não ter peixe, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. E imediatamente pegou pela mão e levantou o camarada. Por que, Eduardo? Porque uma vez que meu caráter é transformado, as marcas de Cristo me seguem, eu estou pronto para deixar as coisas e segui-lo. Porque é muito mais importante ele do que as coisas. O caráter precisa ser transformado de uma forma tão singela. A gente faz aquela pergunta para Deus: até quando? E se ele fosse possível, você escutar a voz dele, ele dizia: até o meu caráter se transforma. Meu Deus! Aí, Eduardo, mas já passei por muita coisa. Essas marcas ainda não te deu a liberdade para dizer: opa, ninguém agora vai me deixar quieto. Esse caráter precisa ainda ser transformado. Se quando você fala, alguém falou, você não pode falar, é porque está te faltando transformar justamente essa coisa. Meu Deus. Papai dizia para mim: só cala quem não sente. Porque eu não posso falar daquilo que eu não vivo. Eu não posso falar de uma transformação quando eu não fui transformado. Por isso que você faz o quê? Por quê? Porque você sabe que se você falar, alguém vai falar assim: você quer falar disso? Porque você não foi transformado, você não traz uma marca de quem foi transformado. Você não traz nada para a sua vida que pode agregar na vida do outro. E o que é mais fácil? Calar, porque está consentido. Porque uma vez que você passou por essa transformação, você tem a capacidade de dizer: a partir de hoje, eu não vou calar a boca não. Sabe por quê? Porque eu trago em meu corpo as marcas de alguém que passou por essa transformação. Só fala daquilo que tem coragem de falar quem passou por ela. Só sabe da dor aquele que sentiu. Só sabe da luta aquele que passa nela. Por isso que de forma que a gente não consegue enxergar, estamos sendo transformados no nosso caráter muito devagar. Sabe? Muito devagar. Não é, e quando é que eu vejo, Eduardo? Nunca. Mas vai saber quando o problema vem, você fala assim, ó: se você me pegar uns 5 anos atrás, você ia ver o que ia fazer com você. Olha, o caráter já foi transformado um pouquinho. Quando você olha para trás e fala assim, ó: rapaz, se fosse uns anos atrás, o seu caráter de forma imperceptível está sendo transformado muito devagar. Mas quando você olha para trás, você vê que você está incluindo muito mosquitinho que você não incluía. Mas o caráter de Cristo está
vai fazer com que você amanhã pode falar agora, a partir de agora, fique quieto. A partir de agora ninguém me cala. A partir de agora ninguém fala mais nada. A partir de agora eu vou falar porque eu trago no meu corpo alguém que foi transformado e precisa escutar sobre essa transformação. Uma vez que você tem um encontro com Jesus, é difícil de você largá-lo. Por que, Eduardo? Porque você está sendo transformado e você carrega em seu corpo as marcas de alguém que precisa ser transformado. Você não consegue enxergar. Ninguém nunca que está passando pelo processo consegue entender. Mas aquele que consegue enxergar o passado e ver onde você chegou, eles conseguem entender que você está sendo transformado de uma forma que nem você está entendendo. Percebe que na briga passada você falava, batia a cabeça, falava o que você queria, e na briga agora você não consegue falar nada. Parece que você está sendo bloqueado por alguma coisa. Parece que você não consegue falar. Antigamente o teu vizinho você arrumava problema com ele. Agora você não consegue mais. Agora você fala, deixa eu ficar quieto para mim não precisar falar. Você ainda acredita que é você. Não existe, segundo o apóstolo Paulo, não existe bem nenhum em mim. O bem que eu pratico não vem de mim. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou deixando que o Espírito Santo transforme o caráter de Eduardo de uma forma imperceptível. Eu posso não entender, mas eu estou no caminho certo. Eu estou. Assim diz a palavra. Assim diz o Senhor. Glória a Deus.